Meus filhos, minhas filhas, a mamacita chegou. E vou falar pra vocês, viu? Hoje é ela. Hoje é ela. Talvez muitos de vocês já a conheçam. Eu queria ter o prazer de não ter conhecido, mas ela voltou. A mãe do menino que não sabe cortar pão voltou. A mãe do Guilherme tá de volta. E daquele jeito. Vambora. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica. O Enzo estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga. E de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles. O que quer dizer uma fisionomia duvidosa? Sabe, tantas coisas me passam pela cabeça, do que pode estar passando na cabeça vazia, oca, da mamãe, do que é uma fisionomia duvidosa. A gente já começa por vai falando, vai falando. Se você fez alguma merda, já vai falando. Você tem que preparar o terreno. Vai cometer um crime, já vai falando com o seu advogado antes de fazer, tá certo? Deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? Bulinado, tá, gente? Bulinado. Bullying não é derivação. Não é assim não, gata, não é. E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. A gente ri, tá? Vamos voltar, vir aqui, ó, desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção, você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? É sério? Como que a gente faz? Aí os meninos fazem cagadas. Aí ao invés dela na condição de mãe adulta, pessoa adulta, que o Guilherme tem o quê? Eu acho que o Guilherme tem 15 anos, 15, 16 anos. Mas aí, ao invés dela se colocar no posicionamento de uma pessoa adulta, ela vem querer pagar pau pra gente. A gente é que tem que concordar com ela, que é super legal você ficar bulinando as pessoas, principalmente as que são de fisionomia duvidosa. Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Se fosse esse professor, eu catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. O que ia te acontecer se você fosse professora, fizesse um bullying, bem bullyingzão mesmo com os teus alunos? Tu ia ser demitida. Acorda. Professor é a parte adulta. Não é assim, não. Eu vou no dente por dente, no olho por olho. Vai nada. Ainda mais ela que tava brigando com a internet inteira, porque ela postou que o moleque não sabia cortar o pão e ela mesmo ficou puta de todo mundo ter falado que o moleque não sabia cortar o pão.
Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. A E gente vida que sabe. segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas aí o professor não achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá, falar pra diretora. Aí a diretora foi, falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter dado, em ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro, porque aí também é demais, né? Aí é demais, você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele, na cara dele, e que ele não faça nada com você, é demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que para resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus, com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda vai estar indo os nomes apocalípticos, tá? Agora parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Desbloqueie um medo nele, mas não grita com meu filho. Por favor, professor, provoque bullying no Guilherme, mas não grita com ele, porque ela tem problema com grito, tá certo? Ai, quem é o professor do Guilherme? Quem é? Grita com o Guilherme, professor, por favor. Faz isso aí pra gente. Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Mas voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Mata, só não seja pego. Apronta o que você tiver que aprontar, só não seja pego. Não existe nada nisso, nessa fala dessa mãe, nada de construtivo nessa mulher, nada. Olha o que ela tá falando o tempo inteiro. Ai, você pode fazer, você pode cometer a atrocidade que você quiser, só não me deixa saber. Principalmente porque se eu souber, provavelmente eu não vou querer ir atrás de resolver isso. Eu vou achar, tô perdendo meu tempo. Entende? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da pessoa que quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Não faça bullying com os outros, tá bom? Não queira ser esse tipo de pessoa. Não tem nada disso, de quer fazer um bullying. Só não seja pego. Não tem isso, não é uma opção, não é uma opção. Só não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Fui pego por estar rindo de outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada a atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Mas enfim, não tô dando ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, senão eu acabo com sua raça. Na minha época, eu fazia coisas bem piores. Ai, gente. Eu tenho um ódio desse povo de... Ai, desliga o mimimi. Desliga o mimimi. Por quê? Porque esse pessoal que fala, ai, desliga o mimimi, é geralmente quem? É aquele povo que é racista, é aquele povo que é homofóbico, é aquele povo que é filho da puta com os outros. Esse é o tipo de gente que gosta de falar pra você, desliga o mimimi. Ai, na minha época, na sua época? Que época? Já morreu, gata? Sua época é a época que você tá viva, que você tá vivendo. A mamãe aqui pode não estar com 14, 15 ou 16 anos, mas pra mim essa época também é minha, porque eu tô aqui, se eu tô aqui também é minha. Ó, hoje vai ser osso, viu? Que hoje eu vou ficar igual o Ferrez, só no manual prático do ódio, só. Aí alguém mandou uma pergunta, vocês sabem, né, gente, que esse pessoal adora responder um comentário, ama. Vamos ler. Mas se você não gosta que grite, imagine se o professor revida a brincadeira, ia ser desconfortável do mesmo jeito e talvez você questionasse o porquê ele agiu da mesma forma que os meninos, ao invés de não continuar. É que tudo começou a ficar muito chato quando a gente começou a tentar entender o motivo das coisas. Entende? Às vezes a gente só precisa aceitar elas como elas são. Por exemplo, o grito, eu tenho uma questão interna minha que eu não gosto. Eu acho errado gritar. Eu acho muito errado.
Agora, se o professor desbloqueasse um trauma nele, no caso, fazer o bullying com ele, eu não ia achar errado, porque ele está provando da mesma coisa que ele fez. Ele estava rindo por quê? Entende? Então a pessoa precisa se colocar no lugar da outra. Eu sempre ensino as coisas pro Guilherme. Ele vai seguir a risca? Nem sempre. Todavia, entretanto, rir de alguém, comentar sobre o defeito de alguém é coisa que todo mundo faz. Ela naturaliza umas coisas da cabeça dela, né? Ela naturaliza. Uma coisa que ela não ensinou pro Guilherme. Duas coisas. Coisa 1, cortar o pão. Guilherme não sabe. Coisa 2, que ela não ensinou. Respeito ao outro. Tá faltando, linda. Quem não faz, tá mentindo. Quem fala que não faz, tá mentindo. Mas quando eu falo não ser pego, é não ser pego no erro. Não é não ser pego no bullying, é não ser pego no erro. Quer ser esperto, quer ser descolado? Ok. Só não... Cala a boca, Tamara. Cala a boca. É não ser pego. O problema não é você cometer o bullying. O problema, de fato, é você ser pego. Cala a boca, Tamara. A amiga só piora. De fato, só piora. Fica quietinha. Vai dormir. Para com isso. Seja pego, sabe? Seja mais esperto. Agora, sobre o professor gritar com ele, acho errado, não acho legal. Mas, se o professor falasse alguma coisa, tipo, que deixasse ele inseguro, quem mandou ele rir do professor? A gente tem certeza. A gente sabe, com toda certeza. Você ia adorar que o professor falasse uma coisa que deixasse esse alecrim maravilhoso, o Guilherme Enzo, desconfortável. Você ia apoiar, ia adorar, ia achar que... Nota 10 pro professor. Ai. Aí ela diz que ela tem uma questão interna, que ela não gosta de grito. Provavelmente pro professor ter reportado a diretoria, também é algo que incomodava o professor, né? Em grandes chances. Outro comentário respondido. Tem coisa que fica complicado passar o pano. A escola tá certa. E educar um ser humano não é ensinar dar bom dia para o porteiro. Educar um ser humano não é só ensinar a dar bom dia para o porteiro. É claro que dar bom dia para o porteiro também faz parte de educar, ensinar um ser humano. Eu também não sei se o Guilherme faz isso. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério. Hoje pela manhã eu falei pra vocês que a escola havia me ligado e tudo mais, falado que o Guilherme tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal. Enfim, eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo para fazer com que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor, é óbvio. O professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. A questão que eu mais falei é sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças e afins. Só que isso eu sei que a responsabilidade disso não é só da escola, né? Se a escola toma qualquer ação, ela sai como, nossa, super errada. Então eu sei que isso não é só responsabilidade da escola. Ponto. Eu entendi isso e eu entendo que a escola tem as suas limitações, mas acho sim que falta autoridade. Você sabe por que falta autoridade da escola para poder lidar com o jovem, com o adolescente, com a criança? Por que falta autoridade do professor, como muito pai, muita mãe, muita avó gosta de cobrar? Vou contar para vocês um segredo. Por causa desses pais, dessas mães, dessas vós. Pois é. Porque daí você fala, você tenta corrigir o menino além da matéria, dentro daquilo que precisa ser corrigido de imediato, e no outro dia, ou daqui uns poucos minutos, o pai, a mãe, a avó e a polícia, lá em cima do professor, lá em cima da escola, tá certo? É por isso que não existe essa questão de autoridade do professor. Porque o professor não pode falar nada não, gente. O professor não pode falar nada. Quanto mais cara a escola, menos ainda o professor vai poder falar. Menos. Aí vem uma babaca falar umas coisas dessas. Ponto 2. Não é normal rir da aparência de ninguém. Só que venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Não. Todo mundo faz isso. A questão é, quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Você faz isso no off com seu amigo e tá tudo bem. Agora, se você falar pra mim, porque eu não comento da aparência de ninguém, eu não falo da aparência de ninguém, porque eu acho que a gente tem que falar, mentira. Eu vou falar da aparência dela. Tá me provocando. Tá provocando.
Às vezes você é falsa com aquela sua amiga que faz um monte de coisa pra você. Então toma vergonha na sua cara que você fala mal da sua família inteira. Entendeu? Então é mentira. Existe, todo mundo comenta de alguém. Todo mundo comenta alguma coisa. Seja da aparência, seja do caráter, comenta de alguma coisa. Então não cabe a nós aqui colocar os adolescentes, esperar que os adolescentes sejam maduros a ponto de não zoar ninguém. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo já foi zoado, todo mundo já zoou. Então vamos entender, tipo, a linha de raciocínio deles. Adorei o comentário da gata do lado. Você tá certa. Errada tô eu que tô lhe escutando. É verdade. Ela tá certa. Errada é a gente que escuta isso. Mãe de adolescente, não dá pra eu punir o meu filho toda vez que ele tiver uma atitude que eu tive no passado. Então eu preciso sentar e conversar com ele. Não é normal rir da aparência do outro, mas você faz isso o quê? No off. Você faz isso no off. Porque você faz que eu sei. E ele também vai fazer que eu sei, porque ele é adolescente e tá tudo bem, ele vai viver a adolescência dele. É isso. Ponto mais importante de tudo. A escola me ligou. A gente fez uma chamada de vídeo. Eu entendi qual que foi o contexto da situação, entendeu? Foi um contexto ruim, não foi algo legal, foi algo assim, foi algo ruim. Não vou entrar tanto em detalhes, mas, por exemplo, uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos vão lá e tipo, zoam isso. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas digamos que seja isso. Não é algo a ser falado, entendeu? Você não fala, você não zoa o corpo de alguém pra essa pessoa, você não deixa ela constrangida nem nada do tipo. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Grandes chances, de verdade, desse professor ser gordo ou desse professor ser preto. Grandes chances. Conversei com a escola, falei com a escola tudo o que aconteceu, sabe? E ainda a escola me falou que tinha a filmagem, as câmeras, eles estavam brincando e dando risada, mas tipo, não tinha vídeo, não tinha áudio dos meninos falando nada. Tudo que aconteceu foi tipo assim, o professor se sentiu de uma maneira, vendo os meninos tendo uma atitude. Os meninos tiveram uma atitude que não era pra ter. E a escola tomou uma ação mediante a isso, mediante ao que o professor reportou. Aí eu falei assim, bom, o que eu quero saber? Existe um áudio, algo gravado que mostre o que eles falaram? Não estou invalidando jamais a forma como o professor se sentiu. Só ele sabe como ele se sentiu, entendeu? Mas eu quero saber se existe um áudio a ser gravado, porque eu quero usar isso também na minha conversa com o Guilherme. Aí eles falaram que não, que o que existe é tipo assim, uma dedução do que foi falado, né? A forma como o professor se sentiu. Aí eu falei assim, mas aí a gente precisa ter um cuidado também. Precisa ter o cuidado de entender a coisa muito simples. A pessoa que está sendo vítima da ação, do bullying, da outra pessoa, ela não precisa que tudo esteja explicitado em palavras para ela saber que aquilo é referente a ela. Por exemplo, eu sou uma pessoa preta. Vocês estão vendo e eu também, certo? Muitas das vezes, eu sei quando alguém está tendo uma atitude racista com relação a mim, ainda que essa pessoa não esteja diretamente me falando isso. A gente sabe quando a atitude é de deboche, quando a atitude é de escárnio com relação a gente, ainda que a pessoa não esteja falando isso com todas as letras. E aí ela diz assim, eu preciso de um áudio, eu não estou invalidando o que o professor está falando. Com certeza você não está invalidando, não tá. Porque provavelmente foi o Guilherme, o Enzo, o Gustavo e a galera que falou o que é que eles estavam conversando para o professor. Então você não está invalidando o que o professor está falando de modo nenhum, porque o professor, além de ter percebido isso, ele ainda por cima está sendo questionado sobre o que ele ouviu. Então, não tá. Você não tá desvalorizando, você não tá falando um monte de asneira. Não tá falando um monte de besteira. Eu não sei não, Tamara. De verdade, eu não sei. Mas se você não fizer, era bom que você começasse uma terapia. Para e observa, se ouve. Pega um fone assim, ó. E aí você liga no seu vídeo. Liga lá e se ouve. Fecha o olho e se ouve falando. Esse monte de atrocidade, de asneira. Se ouve falando. Cada uma dessas coisas. E aí depois você me diz, você não tá falando nada de errado, você tá tudo bem. Novamente, não invalida a forma como o professor se sente, mas a gente não pode trazer para os meninos todo o peso de tudo que ele já passou na vida dele para uma ação dos meninos. Os meninos precisam ser punidos, eles precisam ser chamados, precisa ser chamada a atenção deles, claro. Tem que existir uma punição,
Mas a gente não pode, por exemplo, trazer para eles todo o histórico do que o professor passou com outras pessoas, como se eles fossem culpados por isso. Às vezes, tipo assim, o professor se sentiu assim, mas não foi essa a intenção, foi tipo alguma zoeira. E, novamente, gente, pelo amor de Deus, não é uma defesa deles. Eu acho que eles têm que ser ensinados, eu acho que eles têm que ser conscientizados, eu acho que eles têm que ser punidos. Mas eu acho também que a gente não pode virar e colocar neles um peso que talvez eles não tenham. Talvez não, tenho certeza, porque eles não são meninos ruins, são meninos bons, entendeu? O Guilherme, ele me ajuda muito no dia a dia, quando eu preciso ter qualquer cuidado com a minha mãe. O Enzo é um menino extraordinário. Então, assim, são pessoas que eu conheço a índole. Então, eu tô falando sobre pessoas que eu conheço. E não estou falando que eles não têm que ser punidos. Aí o diretor falou assim, não, eu concordo, o professor, inclusive, mostrou essa preocupação e tudo mais. Resumo da ópera. Os meninos vão precisar fazer aí um trabalho, entendeu, voluntário, para compensar essa atitude e para se conscientizar em relação ao bullying, o que eu acho válido, porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. Nunca normalizou o bullying. Ela nunca normalizou. Acharam uma solução maravilhosa, porque na cabeça dela o professor tá lá colocando sobrecarga de tudo que ele viveu na vida dele, nas costas do Enzo e nas costas do Guilherme. Coitado, eles já estão custando andar. Os dois estão corcundas. Ah, pra mim deu. Pra mim deu. Não quero mais, não quero, gente. Não quero, sabe? Não, eu normalizei sim porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Mas normalizei sim porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Então, você que tá aí do outro lado, meu filho, minha filha, escuta a mamãe. Antes de falar um monte de besteira dessa, de achar que é uma coisa normal, que o problema é o tempo atual e que a gente é um pessoal que gosta de mimimi, se ouve, tá certo? Eu não vou mais escutar a Tamara, porque pra mim deu. Gata, seja feliz aí no maravilhoso mundo da imaginação que você tem. Mas agora o meu recado é pra você, porque hoje foi difícil, foi pauleira, muito, muito ódio mesmo. E aí, quero saber, você gostou do conteúdo? O que você achou? Escreve aqui pra gente, coloca seu comentário, curte, compartilha, salve esse vídeo, manda pra alguém, manda pra aquela mãe aloprada que você conhece, todo mundo conhece uma, ou pra um Enzo ou um Guilherme. Coloca aí seu comentário. Gente, curte o canal, sabe? Dá um trabalhão pra gente fazer isso aqui. Então, mostra que vocês estão gostando e a gente continua firme aqui, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Pra Tamara, um chega pra lá, um acorda pra vida, um sacode, tá? Ô Guilherme, se liga enquanto é tempo, meu filho, que também tá foda pra você, viu? Você e o Enzo, ó. E tchau, gente!